Boa noite, amados irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nosso bondoso Deus mais uma vez nos conduz até este santo lugar, onde nós podemos nos achegar diante dele, diante da sua presença, e juntos como o povo do Senhor podemos então prestar culto que só a ele é devido. Para isso então eu peço que você baixe a sua cabeça, baixe a sua fronte, para que possamos iniciar o nosso momento de culto com uma oração ao nosso Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico, ó Pai, em toda a terra é o Teu nome. Nós nos achegamos, ó Pai, mais uma vez diante da Tua presença, chamados pelo Senhor, convocados por Ti mesmo, para juntos, como povo do Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós, os nossos filhos, as nossas famílias, ó Pai, em aliança com o Senhor, nos achegamos diante de Ti para prestar culto que só a Ti é devido, ó Pai. Nós bendizemos e exaltamos o Teu santo e excelso nome, porque não há outro Deus, ó Pai, semelhante a Ti, Deus vivo e verdadeiro, Deus santo e triuno, o único Deus, ó Pai, que governa a todas as coisas, que sustenta a tudo pela palavra do seu poder, e que também, ó Pai, é um Deus tão achegado ao seu povo, que chama o seu povo para si, que inclina os olhos e os ouvidos para a oração que o teu povo faz diante da tua presença. Te bendizemos, ó Pai, por tão grande privilégio que o seu Deus nos concede, para que juntos nos acheguemos, nos adentremos até aqui na tua santa casa. Isso só é possível, ó Pai, por intermédio da obra de Cristo Jesus, o sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens, que fez, ó Pai, reconciliação entre Deus e nós, e que assim, ó Pai, então concede o acesso de todos os crentes diante da tua presença, ó Pai. Bendito seja Deus por tão grande favor. Bendito seja Deus pela ação do teu Santo Espírito que aplica a obra de Cristo em nós, que nos conduz, nos constrange e que nos chama no nosso íntimo para respondermos àquilo que o seu Deus fez para conosco, ó Pai. Nós te bendizemos por todos aqueles que já aqui se achegaram à tua casa. Nós rogamos também por aqueles que ainda estão a caminho, que o seu Deus os guarde, os proteja, os conduza, ó Pai, em paz e segurança até a tua santa casa, para que juntos, todos, em toda a face da terra, possamos então prestar culto ao Senhor. Conduze, ó Pai, todos os atos deste culto por intermédio e pela ação do teu Santo Espírito, que cada hino entoado redunde tão somente na honra e glória do teu santo e excelso nome, que cada palavra lida das Sagradas Escrituras seja edificante ao teu povo, que glorifique o teu santo nome, que exalte o nome de Cristo acima de tudo, ó Pai. Recebe, ó Pai, o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração, pois assim o fazemos e assim oramos no nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu convido os amados irmãos para que, em reverência à palavra do nosso Deus, possam se colocar de pé, para que juntos, de maneira alternada, leiamos o Salmo de número 36. Salmo de número 36, nós leremos todo o capítulo de forma alternada. Ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor, há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos.
As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se apega ao mal. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Contínua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Os irmãos podem assentar-se. Peço que agora possam abrir seus inários no hino de número 22, para que louvemos o nome do nosso Deus com o hino Os Céus Proclamam. A instrução da parte do Senhor para nós nesse momento de confissão e contrição de pecados se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, no verso 9, que assim diz a santa palavra do nosso Deus: Ao Senhor, o nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus é bastante clara em nos mostrar quantas vezes nós temos pecado contra o Senhor nosso Deus. Mesmo conhecendo a Ele, mesmo sabendo todas as suas obras que fez para conosco, mesmo conhecendo toda a sua autoridade, o seu poder, os seus atributos, ainda assim como o povo do Senhor, pecamos contra Ele. Mas como ela mesma nos instrui, ao Senhor pertence o perdão também por esses pecados. Então, nesse momento, nós temos a oportunidade de baixar as nossas cabeças, orarmos ao nosso Deus, derramarmos a nossa alma diante dEle, confessando assim os pecados que temos cometido. E após alguns instantes, então, nós quebraremos o silêncio com uma oração audível.
Ó Senhor, Deus de infinita bondade e misericórdia, do Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós chegamos, ó Pai, diante da Tua presença, nós adentramos até a Tua santa casa, como dissemos no começo deste culto, reconhecendo o chamado do Senhor para nós. Mas quando nos aproximamos, ó Pai, diante da Tua presença, como nos achegamos diante da Tua palavra e a tomamos nas nossas mãos, salta diante dos nossos olhos, é evidenciado ainda mais a nossa pecaminosidade, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, ó Pai. Porque, como dissemos, mesmo conhecendo ao Senhor com todos os seus atributos, a sua santidade, a sua grandeza, todo o seu poder, mesmo contemplando todas as suas obras, ó Pai, tudo aquilo que fez em Cristo para conosco, não poucas vezes, ó Pai, nós damos vazão à nossa carne, nós damos lugar aos desejos do nosso coração, e como a Tua palavra diz, nosso coração é desesperadamente corrupto. E muitas vezes, ó Pai, então nós pecamos contra o Senhor. Muitas vezes nós falamos o que não deveríamos. Maquinamos em nossa mente coisas contrárias à Tua palavra. Pecamos contra o Senhor com ações e com omissões também, ó Pai. Por isso nós nos achegamos humildemente diante do Senhor nesta hora, com o coração contrito, quebrantado, prostrados diante do Senhor, com a nossa boca no pó, a fim de rogar da parte de Deus o perdão, ó Pai. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados. Nós fazemos isso confiado naquilo que a Tua mesma palavra diz, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor Deus é fiel e justo para nos perdoar. E não somente isso, Ele nos lava, nos purifica de todas as nossas injustiças, ó Pai. E nós temos a plena certeza disso, que encontramos diante do Senhor perdão para os nossos pecados, quando nos arrependemos e confessamos diante do Senhor por intermédio da obra salvífica e redentora de Jesus Cristo. Pois sabemos que nas coisas concernentes a Deus era extremamente necessário que um mediador intervisse. Por isso, ó Pai, nós bendizemos e exaltamos o Teu santo e excelso nome, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo, estando na glória, juntamente com o Pai, sendo o próprio Deus, desce então até esta terra, torna-se homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas e debilidades. E assim então, ó Pai, Ele obedece ao Senhor em tudo. Ele cumpre toda a lei em nosso lugar. E não somente isso, para que houvesse perdão de pecados, era necessário que sangue fosse derramado. Então Ele entrega-se a si mesmo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não leva em conta a vergonha da cruz por conta do amor do seu povo. E assim então, Ele derrama o seu sangue que é aspergido sobre cada um de nós. E assim então, por intermédio desse sangue derramado, nós encontramos perdão pela aplicação do Teu Santo Espírito dessa obra em nós. Por isso, ó Pai, nós nos alegramos agora, nós que outrora estávamos com a boca no pó, arrependidos e humilhados diante do Senhor, nós também levantamos os nossos olhos para o céu com a esperança, agora animados e na certeza de que em Cristo Jesus encontramos perdão para esses pecados. Então agora nós louvamos, nós bendizemos, a nossa alma exulta em Ti, o Deus da nossa salvação. Por isso, ó Pai,
nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor Deus tem feito para conosco. E no nome de Cristo Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que perdoou os nossos pecados, nós oramos. Amém. Eu peço que você mais uma vez possa ficar de pé em reverência à palavra do nosso Deus, para que juntos em uma só voz possamos ler o Salmo de número 29, nos versos 1 e 2. Leiamos a uma só voz o Salmo de número 29, nos versos 1 e 2. Leiamos. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Amém. Bendito seja o nome do nosso Deus. Obedecendo então ao chamado deste salmo, obedecendo então ao chamado do nosso Deus, que você possa então agora cantar com alegria, com todo o seu ânimo, com todo o seu vigor, exaltando o nome do nosso Deus através dos cânticos. Colossenses 1 e sola gratia. Supremacia.
Podem assentar-se. A palavra do Senhor nos diz no livro de Esdras, no capítulo 8, no verso 28, disse-lhes: Vós sois santos ao Senhor,
E santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Amém. Neste momento nós temos a oportunidade de depositar diante do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, fazendo isso reconhecendo tanto uma ordem que Ele nos dá, como sendo o sustentador de tudo, sendo o provedor da nossa vida, entregando a Ele 10% do nosso salário, como também ofertando a Ele, reconhecendo que tudo vem do Senhor e nas suas próprias mãos, então nós o entregamos. E se você veio preparado, então que assim você possa trazer o seu dízimo e a sua oferta nesse momento, enquanto cantamos o cântico Oferta de Amor. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Eu convido o nosso irmão reverendo Marcos Rogério para que nesse momento possa fazer uma oração tanto de gratidão ao Senhor pelo sustento, pelos dízimos e ofertas aqui depositados, bem como por iluminação para a pregação da palavra que acontecerá agora. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela bondade do Senhor em sustentar esta igreja, inclusive através dos dízimos e ofertas trazidos ao gasofilácio nesse instante. Que o Senhor seja graciosamente servido em suprir todas as necessidades deste trabalho, Senhor, provendo os recursos necessários para o desenvolvimento da proclamação do Evangelho do Senhor neste lugar, Deus. Seja gracioso, abençoe também a gestão desses recursos e que, ó Deus, haja generosidade no coração de cada um dos membros desta igreja, bem como, ó Deus, a provisão a cada dia do Senhor. Ao mesmo tempo, Senhor,
nós pedimos que o Senhor seja gracioso conosco, iluminando, ó Deus, o nosso entendimento para compreendermos a verdade da palavra do Senhor que será proclamada nesta ocasião. E também, Senhor, abençoando o teu servo que se preparou para pregá-la, continuando, ó Deus, abençoando na hora da entrega desta mensagem, sendo gracioso com ele, enchendo do teu poder, ó Deus, assim como o Senhor já o capacitou no preparo desta palavra. Dá-nos graça, ó Deus, para que ouçamos a tua voz proclamada a partir da tua palavra nesta ocasião e saiamos daqui transformados pela palavra do Senhor, ó Deus, que nos educa, nos ensina, nos corrige, nos repreende, nos transforma. Assim nós oramos, Senhor, suplicando isto ao Senhor, mas com confiança na obra bendita do teu Espírito que opera em nós, em Cristo Jesus. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam multiplicadas em nossas vidas. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que nos dá a graça de podermos servi-lo a Ele mais uma vez, com alegria, com ânimo, e assim podermos cultuar a esse Deus único e verdadeiro. Nessa ocasião, vamos ouvir mais da sua palavra bendita. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 18. Atos 18, versículos 18 a 23. Diz assim o texto sagrado do nosso Deus, Atos capítulo 18, nos versículos 18 a 23. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegando a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecessem ali por mais um tempo. Não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Amém. Dá-nos a graça, Senhor bendito, Senhor da palavra, de podermos não somente ouvir desta palavra, mas entender dela pela ação do teu Santo Espírito, como o teu servo disse, e assim sejamos transformados e edificados. Eu seja instrumento em tuas mãos, Senhor, para que isso ocorra e o teu nome seja glorificado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, existem situações em nossas vidas que nem sempre nós entendemos bem. Como um jardineiro experiente que sabe que para uma planta crescer saudável, forte, é necessário podar essa planta,
E essa poda, a princípio, talvez pareça uma perda, talvez pareça algo ruim, mas na verdade a poda ela sempre é estratégica quando bem feita. Ela sempre tem o intuito de fazer com que aquela planta, de fato, ela cresça de forma saudável. Tem o intuito de fazer com que os nutrientes possam correr por toda aquela planta e o seu crescimento aconteça para que ela venha frutificar mais. Assim, nas nossas vidas existem situações de transições, despedidas, redirecionamentos que nós precisamos atentar para a providência de Deus na vida daqueles que pertencem a Ele. No texto que nós vemos aqui, nesse trecho que nós vemos hoje, ele é uma espécie de ponte entre a segunda viagem missionária de Paulo, que passa a se encerrar, e o início da sua terceira viagem missionária. Se nós olharmos para os capítulos anteriores, lembramos das exposições passadas em que Paulo teve um longo ministério em Corinto, cerca de 1 ano e 6 meses, expondo a palavra de Deus, mesmo em meio a oposições de alguns judeus que o acusavam falsamente, como vimos no domingo passado. Mas agora Paulo compreende, por ação de Deus, que é o momento então de se despedir daqueles irmãos e retornar à Síria, Antioquia da Síria, a igreja de onde ele havia sido enviado, e ali passaria por Éfeso, compreendendo este momento de transição que Deus estava fazendo na vida de Paulo. Isso nos leva a compreender e entender esse texto de hoje a partir desta proposição. O Senhor guia seus servos com sabedoria e propósito. E nós vamos ver pelo menos 3 elementos que nós temos nesse texto de hoje aqui. O primeiro deles é que o Senhor guia os seus servos através de despedidas e de uma devoção pessoal. Quando nós olhamos para o versículo 18, nós lemos o seguinte: mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Essa despedida de Paulo, meus irmãos, não é uma despedida apressada. Ela não ocorre sem um propósito, porque Paulo permaneceu o tempo necessário em Corinto. Por isso nós não podemos dizer ou interpretar que essa despedida de Paulo é como uma fuga, considerando as grandes afrontas que Paulo recebeu em sua segunda viagem missionária, por semelhança da primeira viagem. Quando nós retornamos no texto, nós vemos que Paulo passou por Tessalônica e lá arrazoando, falando aos sábados nas sinagogas, expondo e demonstrando no capítulo 17 de Atos ter sido necessário que o Cristo padecesse, que Jesus era este Cristo que padeceu. Ele sofreu, sim, perseguições. É o que nos diz o texto de Atos 17, versículo 5. Ajuntando a turba, alguns homens maus ali dentre a malandragem, alvoroçaram a cidade e se levantaram contra Paulo, para impedir que esta mensagem ela pudesse ser pregada mais vezes. Depois Paulo sai dali e segue para Bereia, onde algumas pessoas recebem a palavra de Deus depois de uma análise criteriosa. E saindo de Bereia, chega a Atenas, também provando de uma grande perseguição, porque aqueles que estavam em Tessalônica vão atrás dele em Bereia. É o que nos diz o versículo 13 de Atos 17. Mas veja, Paulo, ao chegar em Corinto, anuncia a Cristo Jesus, havendo se aliado ali a Áquila e a Priscila, e, não diferente das outras vezes, sofre perseguição também, porque tinham pessoas ali, judeus, que não queriam ouvir a palavra de Deus, não queriam ouvir o Evangelho, não queriam compreender que de fato Jesus era o Cristo, o Messias tão prometido. Mas Paulo,
pelo tempo necessário que passou, que é o que o texto nos diz, não está fugindo de Corinto. Paulo entendeu que o seu tempo em Corinto havia encerrado. Ele precisava seguir adiante em sua missão para o cumprimento de um voto em Jerusalém. Então, a expressão usada aqui carrega o sentido de uma despedida com propósito. Paulo se despede dos irmãos em Corinto porque tem um propósito. Paulo não está fugindo, mas tem um propósito na missão a qual ele foi chamado, a qual ele foi comissionado. E isso nos chama a atenção, meus irmãos, em primeiro lugar, porque existem momentos em que nós precisamos entender que os tempos mudam e que as situações elas passam por transições. E nós precisamos ter por assim dizer, este afinamento para entender que na providência de Deus, Ele conduz todas as coisas, mudando os tempos, trazendo transições e nos levando de um lugar para outro, como Deus está fazendo na vida de Paulo. Paulo também tem o propósito de cumprir este voto, como o texto nos diz, que ao despedir-se dos irmãos, ele, ao chegar em Cencreia, que era um porto que ficava ali um pouco próximo de Corinto, ele raspa a sua cabeça porque tomara voto. Alguns dizem que esse voto era algo meramente ligado à questão de que Paulo retornaria à região da Judéia, retornaria onde os judeus estavam. Mas há de se considerar também que este voto de Paulo também seria feito por demonstrar a sua consagração ao Senhor. Não se trata, meu amado irmão, escute isso, não se trata aqui de meros costumes judaicos, não se trata aqui de um mero cumprimento ritualístico judaico, mas sim de um voto que demonstra esta consagração de Paulo ao Senhor, esta dependência de Paulo ao Senhor. O voto do nazireado, caso este fosse o voto, como alguns acreditam ser, por se tratar de raspar a cabeça, é descrito principalmente no livro de Números, capítulo 6, e que consistia em um compromisso especial de consagração a Deus por um período determinado, e em casos raros, por toda uma vida. O fato é que o termo nazireu significa separado. E quando nós falamos sobre raspar a cabeça, nós olhamos para este voto porque tinha essa característica. Afinal de contas, nós lembramos de alguém que tinha o voto no nazireado, Sansão. Sansão não podia cortar os seus cabelos, o seu nazireado era por toda a sua vida. Samuel também foi nazireu desde o seu nascimento. Então, o que nós podemos entender é que o que parece é que este voto que Paulo faz aqui ao chegar em Cencreia e antes de partir para a região da Judeia, pode ter sido feito em gratidão pelos livramentos que Paulo passou. Porque os livramentos foram muitos. Quando nós olhamos para a segunda viagem de Paulo, nós lembramos que Paulo foi preso injustamente. Nós lembramos que Paulo foi surrado juntamente com Silas injustamente. Foi perseguido injustamente. Foi, inclusive, ameaçado também injustamente. Quando os homens acusavam Paulo de coisas, de erros civis, quando na verdade queriam impedir que o evangelho fosse pregado. E muito provavelmente Paulo esteja agradecendo a Deus pela proteção que Deus lhe proveu durante a sua segunda viagem missionária. Agora, nós não podemos deixar de considerar que Paulo era um apóstolo prudente, sábio, inteligente e que tinha a perspicácia de agir corretamente e sabiamente
com a finalidade de evangelizar o povo de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, nós vemos esta característica de Paulo. 1 Coríntios 9, versículos 20 e 21. Ele diz assim: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo tinha a prudência de agir com sabedoria, para fazer com que a palavra fosse aceita por aqueles a quem ele evangelizava. Não se trata, meus amados irmãos, ao lermos essas palavras, não se trata de dizer que Paulo ele mentia em suas ações, ele fingia em suas ações, mas se trata de dizer que Paulo muito inteligentemente fazia uso e lançava mão de aspectos culturais que não eram contrários à Escritura, para fazer com que a mensagem de Deus fosse mais facilmente ouvida, seja por aqueles que estão debaixo da lei, seja por aqueles que não estão sob a lei, seja aqueles judeus, sejam gentios. Hoje existe um novo nome para isso, a contextualização da mensagem, tão falada entre os missionários. Você contextualiza a mensagem para fazer com que as pessoas compreendam as verdades do Evangelho, sem que isto afete a mensagem da Escritura. E Paulo tem prudência em cumprir este voto e em, neste momento, cortar o seu cabelo e assim seguir para a região da Judeia, onde majoritariamente estavam os judeus. Isso nos remete a compreender, meus amados irmãos, que nós precisamos viver com disciplinas espirituais. Nós precisamos entender que a nossa vida ela está submetida à missão do reino de Deus. Nós precisamos entender que a nossa vida está submetida aos planos e à vontade de Deus. E que se Deus, em seu propósito divino, nos conduz para ali, é ali que nós deveremos estar e é ali que devemos nos encaixar. Não se amoldando ao mundo, mas amoldando a nossa vida à providência de Deus. E Paulo demonstra isso muito claramente em suas ações, entendendo que mais importante do que o que ele possa pensar, ou do que o que a sua formação enquanto judeu, enquanto fariseu, ele recebeu, mais importante do que isso, é que a mensagem seja pregada e fielmente aceita, e assim vidas sejam transformadas. Especialmente nós, ministros da palavra, e os que aqui estão, que assim serão, se Deus conceder esta graça. As nossas vidas são totalmente entregues ao nosso Deus, de maneira que as nossas vidas se amoldam ao padrão de Deus, se amoldam à missão a qual nós recebemos, a fim de que a mensagem seja largamente aceita, sem negociar os preceitos e princípios divinos, mas negociando as nossas concepções e preconcepções a favor da mensagem de Deus.
da missão do reino. Segundo aspecto que nós vemos de que o Senhor guia os seus servos com sabedoria e propósito, é que o nosso Deus, ele guia os seus servos por discernimento e dependência. E é o que vemos a partir do versículo 19 até o versículo 21. O texto nos diz o seguinte, Atos: chegados a Éfeso, deixou-os ali ele, porém entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecessem ali mais um tempo. Não acedeu, mas despedindo-se disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Ali em Éfeso, meus amados irmãos, nós vemos 3 fatos registrados por Lucas. Lucas é muito breve nesse relato que ele faz aqui do encerramento da viagem de Paulo, mas nós vemos 3 fatos que são relevantes descritos aqui nesta pequena porção. O primeiro fato é que Áquila e Priscila, que haviam viajado com Paulo, eles são deixados ali em Éfeso. Volte os seus olhos, por gentileza, ao capítulo 18 de Atos, o início do capítulo, e você vai ver a informação de que Áquila, natural do Ponto, recém-chegado da Itália com sua mulher Priscila, se encontraram com Paulo. E se você lembrar do que eu disse na exposição passada, você vai se lembrar que eu estava explicando que Paulo, havendo passado por todas essas vicissitudes e dificuldades em seu ministério, evangelizando as cidades por onde ele passava, ele seguiu para Corinto sozinho. Ele deixa Atenas, onde as pessoas não aceitaram a mensagem de Deus, pouquíssimos receberam a mensagem que foi pregada, e segue para Corinto sozinho. E é ali que, mesmo estando sozinho, o Senhor traz em sua providência a Áquila e Priscila, para que juntos eles se encorajem. Paulo se aproximou deles, é o que nos diz o final do versículo 2. Paulo se aproxima de Áquila e Priscila porque eles têm a mesma profissão, a mesma forma de trabalhar. Eles são fazedores de tendas. E ali eles passam a andarem juntos, tão juntos, que quando Paulo sai de Corinto e vai em direção a Éfeso de passagem, ele leva com ele Áquila e Priscila. Esse é o primeiro fato que nós vemos registrado aqui por Lucas nessa pequena porção. E Paulo deixa Áquila e Priscila ali em Éfeso. Agora, muito provavelmente, Áquila e Priscila seguiram juntamente a Paulo para Éfeso em razão de negócios e a serviço da missão. Eles muito provavelmente entendiam que Paulo ia para Éfeso, passaria por Éfeso, mas haveria de falar do reino de Deus. E considerando, como disse domingo passado, que o fato de fazer tendas é algo que se faz em qualquer lugar, Áquila e Priscila então se dispõem a irem para Éfeso, a negócios, mas também à disposição da missão de falar do reino de Deus. E isso também está na ação providencial de Deus, porque nada acontece fora da providência de Deus. Tudo está no propósito de Deus, porque é ali em Éfeso que Deus providentemente usou este casal, Áquila e Priscila, para receberem a igreja em sua casa. É ali em Éfeso que a mensagem de Deus, que é recebida, pregada por Paulo e desenvolvida e alcança outras pessoas, que aquele povo se reúne exatamente na casa de Áquila e Priscila, porque Deus providentemente conduziu para que eles estivessem ali. E enquanto estiveram ali, durante esse tempo, o povo se reunia na casa de Áquila e Priscila. Perceba
Perceba, meu amado irmão, que no desenrolar das situações, seja na despedida, na saída de Corinto, na passagem por Éfeso, naquilo que Paulo fazia, Deus estava conduzindo todas as coisas. E agora, em especial, a mudança de Áquila e Priscila para Éfeso, a fim de que o povo se reunisse ali. O segundo fator, o segundo aspecto que nós vemos registrado aqui nesse pequeno texto, nessa pequena porção do 19 ao 21, é que Paulo manteve o seu costume. Qual? De chegar em uma cidade e não perder tempo, seguir para a sinagoga e pregar a mensagem do reino de Deus. Mesmo estando de passagem por Éfeso, ele não perdeu a oportunidade, de falar da graça salvadora de Deus entre os judeus que ali estavam. É isso que o texto nos diz no versículo 19. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Paulo não perde esse tempo, fala da mensagem, aproveita que está ali para falar do reino de Deus. E assim nós vemos o terceiro aspecto registrado aqui por Lucas muito brevemente. É o fato de que a mensagem pregada pelo apóstolo foi excepcionalmente bem recebida entre os judeus de Éfeso, de maneira que Paulo foi convidado a permanecer ali por mais tempo. É isso que nos diz o versículo 20. Os judeus ali rogam a Paulo que permanecesse ali mais algum tempo. Mas Paulo, por sua vez, apesar do convite para ficar mais tempo, discerniu que deveria seguir para Jerusalém. E aí Paulo fala algo muito importante para nós. Mesmo tão simples em quantidades de palavras, mas que nos falam algo muito interessante. A resposta que Paulo diz a eles no versículo 21 é a seguinte: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E Deus quis que Paulo vai voltar lá. Mas Paulo demonstra mais uma vez a sua dependência da condução divina, da ação de Deus. Se Deus assim quiser que eu venha para estar entre vocês, eu virei. Mas isso está na dependência do Senhor. Algo que nós precisamos ter muito facilmente em nossas vidas. Dependência da ação de Deus. Terceiro aspecto que nós vemos no texto, meus amados irmãos, considerando que o Senhor guia os seus servos com sabedoria e propósito, é que o Senhor guia os seus servos com um cuidado pastoral e uma missão renovada. É o que nós vemos a partir do versículo 22, que nos diz o seguinte: chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Essa é a seção que marca a transição de que falei no início. A transição da segunda viagem para a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo finalmente retorna a Jerusalém, que era a sua igreja mãe, por assim dizer, e a Antioquia da Síria, que era a sua igreja que o havia enviado, mostrando submissão e prestação de contas. Perceba como Paulo retorna para demonstrar, muito provavelmente, o que havia feito. A mesma coisa que ele faz na sua segunda viagem missionária. Para que você se lembre, Antioquia da Síria tornou-se um importante centro cristão. Foi exatamente lá que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Atos 11, 26 nos fala sobre isso. É em Antioquia da Síria
que nós vemos uma igreja que é base para as missões. Se você voltar os seus olhos para Atos, capítulo 13, peço que você, por gentileza, vá para o capítulo 13, você vai ver que aquela igreja tinha profetas e mestres, e não eram tão poucos assim. Atos 13, 1 nos diz, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o Tertarca e Saulo. E é nesta igreja que nós vemos também um povo dedicado a jejum e oração, a qual o Espírito falou a este povo, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Esta é a igreja em Antioquia da Síria, uma igreja que havia enviado Paulo e Silas para a missão. E agora retornando, como ele faz no capítulo 14 de Atos, depois de passar por Chipre, por Panfilha, por Antioquia da Psídia, por Icônio, Listra e Derbe, fortalecendo as igrejas, como eu já expus aqui, das dificuldades que ele teve, ele volta a esta igreja mais uma vez em sua terceira viagem missionária. Exatamente para demonstrar, meus amados irmãos, tudo aquilo que ele havia feito, para relatar tudo o que Deus fizera através dele, a semelhança do que ele faz na sua primeira viagem missionária e na sua segunda viagem missionária. Isso nos leva a entender que Paulo não age sozinho. Essa é uma conexão que nós vemos do capítulo 18 com os demais capítulos. Quando Paulo retorna a Antioquia da Síria, no final da sua segunda viagem missionária, e repete esse padrão da primeira viagem, de retornar, de prestar contas, de se submeter à igreja enviadora, Paulo está mostrando que não agia independente. Paulo está nos mostrando que ele estava integrado à vida e à supervisão da igreja local. Perceba como as coisas elas são organizadas na missão. Perceba como as coisas teologicamente dizendo, elas acontecem na missão. Nós não vivemos sozinhos. Nós não somos lobos solitários. Nós prestamos conta. Nós estamos vinculados a uma igreja. Nós pertencemos a uma porção do povo de Deus. E Paulo demonstra isso ao retornar a esta igreja de Antioquia. Paulo demonstra que está vinculado a esta igreja e passa pela supervisão desta igreja. Assim, portanto, é ali que Paulo fortalece a sua fé. É ali que Paulo chega muito provavelmente entre os irmãos e ao conversar com os irmãos e ao falar sobre o que Deus havia feito, ele se regozija com os irmãos, porque o evangelho tem se espalhado como Cristo assim prometeu no início do livro de Atos. É ali então que as suas forças são renovadas e é ali então que Paulo demonstra o seu cuidado pastoral. Porque o versículo 23, encerra dizendo que Paulo, depois de passar um tempo em Antioquia, saiu atravessando a região da Galácia e depois a Frígia, confirmando todos os discípulos, fortalecendo a fé destes discípulos. Eu já falei isso em outra oportunidade, em outra ocasião aqui. Imagine que Paulo passava por aquelas cidades, falava sobre a mensagem do reino, falava de que o judaísmo não podia permanecer, de que o cristianismo era vivo, era eficaz, era providente,
Era a ação de Deus sobre o seu povo, a vontade de Deus sobre o seu povo. E o povo recebia essa mensagem e era fortalecido, era justificado. Mas ao sair desta cidade ficava, talvez, aquele sentimento de saudade, aquele saudosismo de dizer, e agora? E agora? O que nós vamos fazer? Se Paulo não vai ficar entre nós? Mas Paulo demonstra esse cuidado pastoral ao retornar pelas regiões onde ele havia pregado a mensagem. E nós vemos esse padrão não somente na segunda viagem missionária. Nós vemos esse padrão na ação de Paulo constante, de revisitar os irmãos, de fortalecer os irmãos, aos quais ele havia pregado a mensagem do reino, a mensagem da cruz. Assim, portanto, como o jardineiro poda para frutificar melhor, o Senhor nos faz passar por transições e por mudanças que talvez nós não entendamos completamente, mas nós sabemos e temos a segurança de que todas essas coisas, todas essas transições, todos esses novos começos estão debaixo da providência de Deus. Cristo, ele não nos deixa estagnados, ele nos guia, ele nos envia, ele nos direciona, ele nos molda. Como o jardineiro faz, Cristo também assim faz com as nossas vidas. E faz para nos demonstrar que ele mesmo é quem nos guia. Nós talvez tenhamos o entendimento de que nós escolhemos, que nós decidimos, mas se a nossa vida está entregue nas mãos do Senhor, e se a nossa vida está dedicada ao Senhor, em consagração ao Senhor, então precisamos ter a certeza de que não somos nós que escolhemos, mas Deus que nos direciona, Deus que conduz providencialmente todas essas coisas. Quais as implicações, meus amados irmãos, desse texto para nós? A primeira delas, aprenda a discernir os tempos de Deus na sua vida. Quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, e tem aquele texto muito claro de que há um tempo para tudo debaixo do sol, debaixo do céu, nós entendemos que Deus também tem tempos para muitas coisas em nossas vidas. E nós precisamos discernir, em certa medida, esta ação de Deus nos tempos em nossa vida. E reconhecer que Deus está nos conduzindo, seja a permanecer, seja a avançar, seja a encerrar uma etapa. Paulo demonstra isso nas suas ações. Ele entendeu que era hora de deixar Corinto, não por desânimo, não por fuga, mas porque Deus o estava direcionando mais uma vez para a missão, para esta nova viagem missionária. Paulo compreendeu isso com perspicácia e com certeza buscando ao Senhor. Por isso, ore e busque clareza antes de tomar grandes decisões em sua vida. Considere, meu amado irmão, avaliar as situações em que você está, ou que você deseja estar, ou que você poderia estar, a avaliar conforme a providência de Deus, a vontade de Deus. Nós passamos algumas quartas-feiras aqui exatamente falando sobre vontade de Deus. Falando exatamente sobre como discernir esta vontade de Deus em certa medida, porque a gente só entende o que Deus nos revela.
e de como tomar decisões que agradam a Deus, que honram a Deus e que demonstram que a nossa vida está entregue nas mãos dele. Por isso, você não pode andar como alguém que não tem direção. Você não pode viver como alguém que não sabe para onde vai. Certa vez eu vi o reverendo Daniel Santos dizer, numa exposição, palavra que ele estava fazendo, que ele costuma orar a Deus para que Deus feche as portas. Eu já vi ele dizer isso. Ele não ora para que Deus abra as portas. Ele diz assim: Senhor, feche as portas. Se não for para eu ir, então feche as portas. E ele diz assim: porque nós muito facilmente vemos portas abertas quando elas não estão abertas. E nós precisamos considerar, avaliar as situações em que estamos regularmente, conforme o padrão de Deus. Porque a nossa vida está entregue nas mãos dele. Ele vai fazer o que ele quer. Eu não quero dizer com isso que se você acha que vai ficar estagnado, você vai mudar a ação de Deus. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas você vai sentir mais fluidez, mais fluência, se você, buscando ao Senhor, tomar uma decisão direcionada pelo Senhor. Segunda implicação desse texto para nós, meus amados irmãos: cultive uma espiritualidade autêntica e consagrada. Paulo manteve a sua devoção pessoal viva, seja onde quer que ele estivesse. Seja em meio à perseguição, seja preso, seja sendo açoitado, mas ele demonstrou sempre que a sua vida estava entregue nas mãos do Senhor. E demonstrou sempre a sua disciplina espiritual de dependência do Senhor. Isso não é, o registro desse voto não é algo simples demais. Lucas fez questão de registrar que Paulo estava ali cumprindo um voto que ele havia feito a Deus. E nós muitas vezes, não olhando para votos, mas olhando para a nossa consagração espiritual, muitas vezes deixamos a desejar em nossas vidas. Deixamos de orar ao Senhor, deixamos de ler a palavra de Deus, deixamos até mesmo de jejuar. Nós não temos esse costume, porque nós achamos que esse costume são dos pentecostais. Quando, na verdade, nós deveríamos praticar o jejum para reconhecermos que sem Deus nada somos e nada podemos fazer. Para demonstrar que a nossa vida está completamente entregue, nós temos uma devoção completa ao Senhor. Você imagine se Paulo não tivesse a disciplina espiritual que ele tinha. Você acha mesmo que Paulo permaneceria de pé evangelizando as cidades por onde ele passou? Não. Ele muito provavelmente pensaria: querem me matar, me prenderam. Então não, é porque Deus não quer. Nós acabamos de expor no domingo passado que através de uma visão, Cristo encoraja Paulo e diz: há muito povo meu nessa cidade, por isso fale e não tema. Mas isso acontece também porque Paulo estava disciplinado espiritualmente, interessado em saber qual era a vontade de Deus.
nós precisamos cultivar uma espiritualidade autêntica, verdadeira e consagrada. Isso não cabe apenas a líderes, a pastores, a ministros, a presbíteros, a oficiais. Isso cabe a todos nós. A todos nós. Nós somos exortados pela palavra de Deus, sempre que a lemos, a mortificarmos o nosso eu e glorificarmos a Deus com tudo o que somos e com tudo o que podemos fazer. Mas nós precisamos negar a nós mesmos. Por isso, reserve diariamente um tempo em que você se dedique à oração, em que você se dedique à leitura da palavra, não apenas para cumprir um dever, mas para alimentar a sua alma, para que você desenvolva esta disciplina espiritual de uma vida consagrada a Deus. Jejue ao Senhor, não buscando alcançar bênção sem medida, ou não buscando que Deus faça a sua vontade, mas jejue com o propósito de que a sua carne seja mortificada, e assim você veja mais claramente ao Senhor. A terceira implicação desse texto para nós, meus amados irmãos, invista no fortalecimento dos irmãos. Paulo, ao iniciar a sua terceira viagem missionária, logo no início, ele priorizou fortalecer os discípulos, no texto, nos termos traduzidos aqui por nós, confirmar todos os discípulos, final do versículo 23. Não apenas de fazer novos discípulos, de evangelizar novas pessoas. A igreja, meus amados irmãos, ela cresce em saúde quando os crentes maduros, experimentados, se dispõem e se dedicam a apoiar e ensinar outros na fé, a encorajar outros na fé. E nós precisamos fazer isso, porque não são poucos entre nós que sofrem bastante. E que passam por momentos de oscilação de fé e precisam ser fortalecidos. E nós precisamos sim fortalecermos uns aos outros. Por isso, procure alguém mais novo na fé e se ofereça para caminhar junto, para orar pela vida dessa pessoa, para falar da palavra de Deus com essa pessoa. Nós temos inclusive a graça, eu não posso me incluir ainda, mas boa parte dos irmãos, de morarem no mesmo bairro. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção, porque facilita com que os irmãos fortaleçam-se uns aos outros. Incentive e encoraje irmãos que estão passando dificuldades, relembrando a esses irmãos as promessas de Deus, a ação de Deus, porque não são poucos os momentos em que a nossa fé ela é provada. E nós precisamos fortalecermos uns aos outros. Por isso, invista nisso. Invista nisso. Eu não lembro se eu já disse isso aqui, mas nós, muito facilmente, nos tornamos não servos do dinheiro, não de mamon. Mas se existe algum falso Deus que domina o tempo, se existisse, era esse Deus que nós serviríamos. Porque a nossa maior frase é dizer: eu não tenho tempo. Não dá tempo.
Não tem como. Grandes e pequenos são tomados a dizer isso. Não tenho tempo. Não posso. Não consigo. Não dá tempo. E nos voltamos para nós mesmos e nos ocupamos conosco mesmo. Nos ocupamos com as nossas coisas e deixamos os nossos irmãos para trás. Você quer ver um exemplo disso? Tente se lembrar quando foi a última vez que você visitou os seus irmãos. Não irmãos de sangue, irmãos em Cristo, nos laços da cruz de Cristo. Tente relembrar quantas vezes neste ano você fez isso. Você visitou, fortaleceu o seu irmão, orou com ele, falou da mensagem do Evangelho, das promessas de Deus, da palavra de Deus. E ambos foram fortalecidos. Muitas poucas vezes. Quase nunca. E assim, a igreja segue cambaleando, porque os irmãos estão fracos. Invista tempo no fortalecimento dos irmãos. Deus, em sua infinita graça, nos conceda de sermos edificados por esta palavra, de frutificarmos com esta palavra. E assim, nos unamos e nos lembremos que só quem conduz a nossa vida é o nosso Deus. Amém. Nós bendizemos ao Senhor nosso Deus. Não nos deixe entregue à nossa própria sorte, mas que ainda fala conosco pela palavra e através da palavra. Nesse sentido, então, tendo ela aplicada aos nossos corações, nós cantaremos um hino ao Senhor, já nos aproximando do término do nosso culto, que é o hino de número 368, Despedida. Deus vos guarde pelo seu poder, para o seu louvor e no seu amor. Deus nos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Amém.
façamos a nossa leitura continuada do breve catecismo de Westminster. Dessa feita, nós leremos hoje a pergunta de número 79, bem como a sua resposta. Leiamos. Qual é o 10º mandamento? A resposta. O 10º mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Amém. Bendito seja o nome do nosso Deus. Eu convido o reverendo Herardo para que assim então possa fazer a oração final, bem como impetrar a bênção apostólica. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Senhor bendito e soberano, nos céus tu estabeleceste o teu trono e tu reinas, e toda a terra treme diante da tua glória, da tua majestade sem fim. E quão insondáveis são os teus juízos, os teus caminhos, os quais nós não podemos nem sequer imaginar ou almejar entender. A tua magnitude cobre a tudo e a todos, e por isso tu governas sobre tudo e sobre todos. E nós aqui nesta noite, diante do Senhor, oferecemos um serviço de culto ao Senhor. E liturgicamente, Pai, exaltamos e bendizemos o teu santo e glorioso nome, reconhecendo a tua aliança conosco, o teu pacto estabelecido, sem que nós pudéssemos alguma coisa fazer. Pelo contrário, estabelecido pela mediação única e exclusiva de Cristo Jesus. E aqui hoje fomos agraciados com a tua voz e a tua palavra bendita. Aqui hoje podemos, diante do Senhor, ofertar daquilo que temos e daquilo que o Senhor mesmo traz às nossas mãos. E agora, Senhor, chegamos ao final deste culto, regozijados por estarmos aqui, convocados pelo Senhor e diante do Senhor, e regozijados também porque sabemos que o teu Espírito se move em nosso meio. E assim, Senhor, eu te peço que o Senhor conduza o teu povo, que o Senhor abençoe-os nesta semana. Te rogo, Senhor, que o Senhor abençoe as famílias desta congregação. Os pais, mães, esposos, esposas, filhos. E, Senhor, que as famílias exaltem o teu nome na forma como vivem, na forma como conduzem suas atividades no lar. Abençoa, Senhor, os afazeres de cada um. Que façam, Senhor, e desenvolvam suas atividades laborais, honrando ao Senhor em tudo o que fazem, glorificando a Deus em tudo o que fazem, de maneira justa e piedosa. Que teu Espírito nos conduza nessa semana, que o Senhor nos fortaleça pela tua palavra vinda sobre nós nessa noite, e que procedamos de acordo com aquilo que ouvimos, para não sermos apenas ouvintes da tua palavra, mas sim praticantes desta palavra. Dá-nos a graça, Senhor, de podermos cada vez mais, edificados em Cristo, sermos mais justos, mais santos, mais tementes a Deus,
reconhecedores de que as nossas vidas estão em tuas mãos, reconhecedores que a tua providência governa tudo e dirige tudo conforme a tua vontade, e de que nós estamos debaixo desta tua providência, e nos cabe, Senhor, cada vez mais buscarmos a tua presença e a tua face, louvando a Deus, orando ao Senhor, lendo da tua palavra, nos alimentando desta palavra, para que assim sejamos santificados dia após dia, pela ação do teu Santo Espírito em nós. Nos edifica, Senhor, nos transforma. E, Senhor, limpa os nossos corações do nosso orgulho, dos nossos pecados, da nossa incredulidade. Alcança-nos com a tua graça e nos transforma, Senhor, porque nós queremos ser mais fiéis à tua palavra, mais leais a ti. Dá-nos a graça, Senhor, de socorrermos uns aos outros, de fortalecermos uns aos outros, de investirmos tempo em edificarmos uns aos outros, e assim que a tua igreja cresça como um corpo bem desenvolvido, fortalecido no Senhor, que é o nosso cabeça. Abençoa os nossos irmãos que têm convalescido, estão enfermos, os que estão em tratamento, que o Senhor assim restaure-lhes a saúde. Conduza, Senhor, os tratamentos a bom termo, para que o teu nome seja glorificado nisto, Senhor. Abençoa aqueles, Senhor, que precisam de um trabalho, precisam de uma fonte de renda, de um emprego. Abre as portas, Senhor, e agracia a estes também, para que eles honrem ao Senhor no seu trabalho, Pai. Faz o teu povo prosperar pela tua palavra bendita, semeada nos corações de cada um. E alcança, Senhor, todos aqueles que estão presentes em nossas orações, mas que ainda não te conhecem, que não se renderam a ti. Transforma os corações. Em teu nome bendito é que nós te oramos. E agora ide em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bendito Pai, que as santas e benditas consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre todos nós que aqui estamos, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas para todo o sempre. Podem sentar, meus irmãos. Bendito seja o nosso Deus. Quero saudar aqueles que nos visitam pela primeira vez. E eu só estou vendo aqui Richarlison, esposo da nossa irmã Andréia. Seja sempre bem-vindo. Eu tenho que marcar lá para a gente tomar outro café, viu? Com certeza. Mas tem que ser sem açúcar, que minhas taxas estão altas, viu? Misericórdia, meu irmão. Seja sempre bem-vindo, viu, meu irmão? Que Deus te abençoe sempre. Abençoe sua família também. E o nosso irmão seminarista, Cruz. O povo te chama de Cruz lá? Só Cruz. José Cruz. Então eu vou aprender a chamar José Cruz. Que só Cruz eu achei... Isso não entrou na minha cabeça. Mas é que é assim para eu lembrar o nome, sabe? Juntamente com a sua família. O nosso irmão José Cruz é seminarista do primeiro ano, lá do nosso seminário, né? A sua esposa, Ellen. E a filha mais velha, Bruna Ellen.
Bruna Ellen, errou o nome da mãe. E a pequena? Esté Ellen. Não, só Esté. Esté de Jesus. Bendito seja Deus. Deus os abençoe, os fortaleça sempre, os conduza. Sejam sempre bem-vindos. Quero saudar também aqueles que nos visitam. Nosso irmão Rodrigo. Não ache ruim não, é porque às vezes minha cabeça fica igual aquelas roletas, aí vai rodando um monte de nome, viu? Nosso irmão Rodrigo, se Deus assim permitir, vai se tornar também um seminarista. Ele já é um candidato ao sagrado, quer dizer, vai passar ainda pelo presbitério, né? Vai se tornar um candidato ao sagrado ministério. Deus te abençoe e te fortaleça sempre, sempre fiel. Junto com a irmã dele também, nos ajudou aqui na escola bíblica de férias, não foi, minha irmã? Deus seja louvado por isso. Quero agradecer também pela vida do nosso irmão, reverendo Marcos Rogério, um amigo, professor lá do seminário, bendito seja Deus, tem se congregado ali na Pissarreira, veio com sua família também, nossa irmã Patrícia. Joaquim já está sorrindo ali, ele está esperando dizer o nome dele. Ó. Joaquim, coisa boa. Eu gostei, Joaquim, porque você não sentiu sono, né? Nem Sofia também, né? O pastor aqui, ele prega, as pessoas não sentem sono. Quando vai dormindo, aí eu falo mais forte, aí a pessoa volta de onde estava, sabe? Bendito seja Deus. Também nos ajudaram aqui na Escola Bíblica de Férias. Deus abençoe e fortaleça sempre. Louvado seja Deus. Que eu estou lembrando só, né? Só. E Dona Solange também, que é sempre bem-vinda em nosso meio. A pessoa que eu esqueci, não esqueci não, eu vi quando a senhora entrou, viu? Seja sempre bem-vinda, tá bom? Hoje a Elisa estava toda colorida aqui. Uma bênção. Veio toda colorida, uma bênção. Meus amados irmãos, vamos aos nossos avisos, nossas atividades semanais. Quarta-feira, a nossa reunião. Quarta-feira, nossa reunião de estudo bíblico e oração. Como eu gosto de dizer aos irmãos, separe e reserve tempo para estar aqui, para estarem aqui, para você não ser conhecido como crente domingueiro. Nós estamos fazendo a exposição dos livros bíblicos, capítulo por capítulo, livros narrativos ou proféticos, contando a história que é narrada e as implicações disso para nós. Encerramos o livro de Jonas e vamos iniciar o livro de Esther, no contexto ali do exílio. Vamos entender mais um pouco sobre este livro. Quarta-feira, às 19 horas. No domingo, nós teremos a nossa escola dominical, tratando sobre o livro de Levítico, não é isso? O livro de Levítico, nessa classe dos adultos, aquele panorama sobre os livros, e à noite, culto solene com ministração da ceia do Senhor, ok? Poder de Deus para nós, meio de graça. No sábado, nós teremos o nosso encontro dos homens, juntamente com o encontro das mulheres. É porque eu pulei a terça, né? Pois volte na terça para eu dizer, por favor. Né? Terça-feira, como eu falei hoje pela manhã, é que eu pulei a terça-feira. É o verdinho, minha filha. Cutuque aí. Isso aí. Terça-feira, às 19h30, um culto de ação de graças lá na Pissarreira. Ação promovida pelo seminário, pela Jurete, pelo Sínodo do Piauí. Então, todas as igrejas do Piauí são convidadas para se fazerem presentes nesse culto de ação de graças pelos 166 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Peço aos irmãos que possam participar, estarem lá presentes, nos organizarmos para nos fazermos presentes lá. Ok? Agora sim, no sábado, nosso encontro dos homens, às 19 horas, das mulheres também, às 19 horas, dia 16 de agosto,
As mulheres tratarão sobre qual o papel da mulher na educação da família. Ok? E os homens, bote no dos homens, vá, passa aí. Isso aí. E os homens tratando sobre esse livro. Nós vamos fazer um estudo, alguns estudos sobre esse livro. Ok? 12 homens extraordinariamente comuns. Isso é um livro muito especial, que me foi indicado. E um livro muito bom mesmo. E trata sobre os 12 discípulos, os 12 apóstolos e sobre as peculiaridades de cada um deles. E nós vamos iniciar estudos sobre este livro, para os homens, ok? Essas duas atividades, elas ocorrerão paralelamente lá no Sonim, lá na propriedade dos nossos irmãos Mateus e Renata. Eles já prepararam o lugar lá, já estão organizando tudo para que nós possamos ir e participar desse momento, ok? Obviamente, eu não preciso dizer que os irmãos precisam se organizar para levarmos de carona uns aos outros, ok? E assim podermos estar presente lá, tá bom? Se você não vem, pastor, não posso, não tenho transporte, o pastor tem vaga e o pastor leva. A melhor coisa que tem é andar em carro de pastor, porque é unção dobrada. Eu já disse aqui no domingo passado, né? Unção dobrada. O único risco que tem é de Deus ter agendado aquele dia para a carruagem subir. Aí não tem quem tá. Quem tá, vai. É assim. E o paletó joga para trás, que é para quem pegar, já sabe, né? Os irmãos sabem que eu estou brincando. Sobre Eliseu, mas sobre a carona eu estou falando a verdade. Então nos organizemos para levarmos uns aos outros. Tá bom? Vamos ter agora uma homenagem com os pais aqui da nossa congregação. Eu vou passar a palavra para a irmã Sabrina, da SAF, para ela conduzir esse momento. E aí eu quero pedir, depois que você falar, o pastor Márcio Rogério orar pelos pais, ok? Meus irmãos, boa noite. Hoje é o Dia dos Pais e a igreja não podia deixar isso passar em branco, né? Então as mulheres, as esposas se organizaram e os filhos para homenagear esses pais. E eu queria pedir que todos viessem aqui à frente, os pais que estão presentes, e que os filhos se organizassem numa fila daqui para trás. Elaine, por favor, todos os presentes têm um nome. Daqui da Aurora para trás, Daqui da Aurora para trás. Cuidado para não derrubar a transmissão. Crianças, daqui para trás, Vocês estão para frente, tá? Para trás. Vamos lá para trás. Vem, Aurora.
Meus irmãos, as crianças, elas vão entregar um presente para os pais, mas esse presente foi planejado antecipadamente. Então, alguns que estão aqui que não têm, podem dar um abraço no seu pai, tá certo? E desejar Feliz Dia dos Pais, tá? E receber a oração. Eu vou ler aqui uma mensagem que eu preparei para os pais, tá? Que diz assim: pais que deixam marcas eternas. Ser pai é caminhar à frente, abrindo trilhas com passos firmes, mas também é esperar para dar a mão quando o filho tropeça. É ensinar com palavras, mas sobretudo com a vida, pois está escrito: o justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Provérbios 20, versículo 7. Um pai que teme ao Senhor constrói pontes para o céu, semeia valores que florescem no tempo e guarda no coração o compromisso de ensinar. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Provérbios 22, 6. Hoje celebramos os pais, que são abrigo, guia e inspiração. Que o Deus eterno renove suas forças e ilumine o seu caminho e enche o seu coração de alegria e paz. Não pensem que nem por um momento o papel de vocês é pouco, é invisível, porque tudo que vocês fazem rebate intencionalmente na vida dos filhos de vocês. Principalmente nós que somos cristãos, que ensina o filho o caminho eterno. Então, que o Senhor possa ser abrigo de vocês, possa ser firmeza na vida de vocês e sustentador. Nós vamos ter uma música agora. E aí, durante a música, as crianças vão entregar os presentes, vão dar um abraço nos seus pais e vocês esperem a oração, tá certo? Papai, quem você deixa tudo para papai, quem você realmente tem muita fé, deixa tudo para seguir só o caminho que Deus faz. Papai, sempre sou filho da promessa, Deus que me deu provação, deu você pra mim, deu você pra mim. Eu aprendi a sempre obedecer, mesmo quando não entender, assim como você segue o caminho de Deus, mesmo sempre. Deus um dia prometeu uma herança bem maior do que em seus sonhos, bem mais que as estrelas que estão no céu. Deus um dia prometeu uma herança bem maior do que em seus sonhos, bem mais que as estrelas que estão no céu. Papai, sei que sou filho da promessa, Deus quem me deu pra você, e deu você pra mim, e deu você pra mim. Eu aprendi a sempre obedecer, mesmo quando não entender, assim como você segue o caminho de Deus, mesmo sempre. Pastor Marcos.
Santo e bendito Deus, louvado seja o Senhor pela vida de cada um desses pais, pela graça que o Senhor deu a eles, Senhor, de serem instrumentos nas tuas mãos para a educação, correção, instrução, ensino e especialmente, Senhor, condução dos seus filhos no temor do Senhor, nos teus caminhos graciosos. Louvado seja o Senhor. Que a graça do Senhor que os acompanha seja de fato encorajadora para os teus servos, nesta tarefa desafiadora de conduzir os filhos nos caminhos do Senhor. Que o Senhor não os deixe desanimar nessa jornada, mas mais e mais dê a eles sabedoria e graça do Senhor, a fim de que perseverem conduzindo os seus filhos nos caminhos graciosos do Senhor. Abençoe também nossos filhos, para que sejam filhos obedientes, que honrem os seus pais, glorificando assim o santo nome do Senhor. Dá-nos graça, Senhor, para que não deixemos, ó Deus, de exercer o nosso papel de condução dos nossos filhos no temor do Senhor, nos teus caminhos graciosos, conhecendo eles o evangelho do Senhor através de nós. Assim nós oramos com gratidão e pedindo este fortalecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Já tiraram foto, já? Já tiraram foto? Já, a irmã Renata já tirou. Meus irmãos, com oração silenciosa, nos despedimos para o momento ali atrás celebrando esse Dia dos Pais, tá bom? Cuidado, Maria. Cuidado, esse negócio. Ó.